Olá, boa noite. Boa noite, está começando o Rede TV News. O assassino da menina de 10 anos que sofreu abuso sexual e foi morta depois de sair de casa para comprar pão na Grande Belo Horizonte pode ter cometido outro crime com as mesmas características. A vítima seria uma menina de 11 anos. Dona Ana Maria guarda com carinho as lembranças da neta. Bianca dos Santos Faria, de 11 anos, foi encontrada morta no dia 7 de maio de 2012 em Santa Luzia, na Grande BH. A menina ficou 3 dias desaparecida após sair de casa para comprar pão. Na época a gente ficou desesperado. Quando ela sumiu eu fiquei muito mal. Depois que soube que ela morreu eu fiquei pior ainda. Na época, o padrasto de Bianca chegou a ser apontado como suspeito, mas nada foi comprovado. Eu fiquei confinado dentro de casa há 8 meses. 8 meses dentro de casa. O pessoal estava querendo me matar e eles estavam falando que era eu. 10 anos depois, esse crime ainda não foi esclarecido. Mas na semana passada, a avó da menina reconheceu o suspeito de ter assassinado a garota Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, em Belo Horizonte. Segundo ela, Paulo Sérgio de Oliveira era vizinho na época e já tinha feito serviços na casa da família da Bianca. Vocês desconfiaram dele ou em nenhum momento desconfiaram? Não, ele é um sujeito pacato, sabe? Assim, fala pouco e faz o serviço sossegado. A Polícia Civil confirmou a suspeita. Ele é um suspeito? A princípio, sim. As circunstâncias dos 2 crimes são muito parecidas. As vítimas desapareceram depois de sair de casa para comprar pão e foram encontradas mortas com sinais de abuso sexual. As 2 meninas foram estranguladas com um cadarço de sapato. Tanto no assassinato de 2012 quanto no da semana passada, Paulo Sérgio foi ouvido como suspeito e liberado por falta de provas. Quando essas informações foram repassadas ao Departamento de Homicídio, fomos surpreendidos com o fato de que o departamento já tinha conhecimento desse conectivo. A prisão temporária dele devia sim ter sido decretada. O corpo não havia sido encontrado, a gente não sabia da prática de homicídio ou qual crime ainda, né, naquele momento. Qual crime ou se algum crime tinha sido praticado. 2 hipóteses, não existia mandado e não foi situação de flagrante. No caso da menina Bárbara Vitória, Paulo Sérgio foi apontado pela polícia como o assassino. Exames feitos no IML de Belo Horizonte confirmaram que havia material genético dele nas unhas da garota e no cadarço usado para amarrar as mãos dela. Horas depois de coletar as amostras de DNA, o homem foi encontrado morto com sinais de suicídio. Com certeza que deve ser ele mesmo, que a situação é a mesma. Porque do jeito que ele fez, a mãos amarradas, o lugar que foi perto do campo, e o pessoal saber que eu não tinha nada a ver com isso. Veja agora outros destaques desta edição. Quadro Casos de Polícia, o assassinato brutal de uma dona de casa no litoral paulista. Ela foi confundida com uma criminosa. 8 anos depois da tragédia, a gente conversou com a família da vítima. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprova por unanimidade relatório que pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro. Aqui no Brasil, a ventania provocou muitos estragos, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em Macaé, no Rio de Janeiro, parte de um prédio desabou e uma mulher morreu. A polícia do Rio de Janeiro prendeu no centro da capital um segurança suspeito de encomendar o roubo de um celular. O dono do aparelho, um advogado de 27 anos, foi morto a facadas. Jefferson Pereira Batista foi preso na região central da cidade enquanto trabalhava. Ele é segurança de uma loja no Centro de Comércio Popular e, a princípio, era testemunha do caso. É ele quem aparece nas imagens das câmeras de segurança conversando com o Wilson José Câmara de Oliveira, preso pela morte do advogado Vitor Stephan. O crime foi no dia 23 de julho, em uma estação do VLT. É possível ver quando Wilson mostra uma faca para o segurança quase 2 horas antes de matar o advogado. A suspeita de que Jefferson pudesse ter participação no caso surgiu com a análise dessas gravações e com as diferentes versões apresentadas por ele em 2 depoimentos. Ele disse à polícia que o Wilson contou que estava lá para fazer uma correria, porque precisava de dinheiro. Só que essa versão não durou muito. Wilson foi preso no domingo e assumiu o crime neste vídeo gravado, ainda na viatura policial. Matei esse senhor, nem sei por que eu fiz isso, entendeu? E realmente, a verdade, quem erra tem que pagar. Mas em depoimento, o suspeito
contou o motivo. O Wilson disse que foi o segurança quem se aproximou dele e ofereceu R$400 se ele conseguisse um bom celular. Além disso, ajudou a escolher a vítima e manteve vários contatos por telefone depois do crime. O Wilson afirmou à polícia que foi o segurança quem o avisou que o advogado tinha morrido e pediu para ele sumir. Hoje, Jefferson foi transferido para um presídio. A justiça determinou ainda a quebra de sigilo telefônico da vítima e dos 2 suspeitos entre os dias 21 e 24 de julho. Vitor foi atingido por 7 facadas e morreu na hora. Os documentos e o celular do advogado não foram encontrados. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade o relatório que pede a cassação do mandato do ex-policial militar Gabriel Monteiro, do PL. O parlamentar tem até segunda-feira para apresentar recurso à Comissão de Justiça e Redação. Se ele não recorrer, o caso será votado em plenário na terça. Para que o vereador tenha um mandato cassado, são necessários 34 votos de um total de 50 vereadores. Gabriel Monteiro responde por quebra de decoro. Ele é acusado de assédio sexual e moral contra funcionários do gabinete, tentativa de estupro e por divulgar vídeos de sexo com uma adolescente. A Polícia Federal fez no Rio de Janeiro uma nova operação contra uma quadrilha responsável por fraudes milionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apreenderam 10 carros de luxo, avaliados em R$6 milhões e 2 jet skis. 25 agentes participaram da operação, que também inclui acusados que estão nos Estados Unidos na difusão vermelha da Interpol. Um dos alvos é o ex-pastor Gladson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. Ele está preso desde agosto do ano passado por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele também é suspeito de ser o mandante de um assassinato e de uma tentativa de homicídio. Segundo as investigações, Gladson se aliou a um comparsa do traficante Pablo Escobar. Juntos, são responsáveis por fraudes bilionárias no Brasil e no exterior. No Recife, a justiça condenou um mototaxista a mais de 21 anos de prisão por assassinar e jogar o corpo da namorada num rio. Maurício Alves de Andrade, de 44 anos, matou a manicure Dione Gomes, de 40, em janeiro do ano passado. De acordo com o inquérito, o mototaxista teria cometido o crime por ciúmes. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado e motivo torpe. Um assalto a uma pet shop em Manaus foi registrado por câmeras de segurança. O criminoso está foragido. O homem entra na loja. Ele aguarda uma das funcionárias sair do local e anuncia o assalto. 2 atendentes que estão no caixa são rendidas. Uma delas é obrigada a ficar agachada enquanto a outra entrega o dinheiro. O bandido pegou também os celulares das mulheres e fugiu. Há 8 anos, um caso brutal tomou conta do noticiário. No Guarujá, litoral sul de São Paulo, uma mulher foi espancada até a morte depois de ser confundida com uma pessoa acusada de fazer magia negra com crianças. Pois é, esse crime transformou a vida de toda a família da vítima. Esse é o tema do quadro Casos de Polícia de hoje. Praia da Enseada, Guarujá, Baixada Santista. O local que hoje é conhecido como um dos cenários mais visitados do litoral sul de São Paulo já foi marcado por um dos crimes que mais chocaram o Brasil. O linchamento de Fabiane Maria de Jesus, que ganhou repercussão no país como a história da bruxa do Guarujá. Fabiane foi vítima de um boato. Uma notícia falsa publicada e compartilhada por milhares de pessoas em maio de 2014 nas redes sociais. Na época, ela foi confundida com uma suposta sequestradora que raptava crianças para rituais de magia negra. A fake news foi publicada por um perfil denominado Guarujá Alerta, que chegou a divulgar um retrato falado e a foto de uma mulher com as características semelhantes às da vítima. A família conta que aos 33 anos, Fabiane era uma mulher comum.
dona de casa, religiosa e também gostava muito de andar de bicicleta. Inclusive, naquele sábado, dia das agressões, ela havia saído para pedalar. Foi até o bairro das Astúrias se encontrar com o marido Jailson, que estava no trabalho. Na volta para casa, Fabiane passou nesta igreja para pegar uma Bíblia que havia esquecido e seguiu seu caminho. Momentos depois, já no bairro onde morava, foi acusada e espancada pelos moradores. Na época, Yasmin, a filha mais velha de Fabiane, tinha só 12 anos, mas ainda lembra da sensação que sentiu quando soube o que havia acontecido com a mãe. Desespero, como se tivessem dado um soco na minha cara, no meu coração, que eu não queria acreditar, né? Ninguém quer acreditar que a sua mãe tá passando por isso, né? Ainda mais de uma maneira tão trágica que foi. Durante as agressões, Fabiane chegou a ser arrastada pelos cabelos e carregada pelas pernas. Já muito machucada, ela chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. Saímos de lá, ela estava instável, só que na madrugada de domingo para segunda, já às 5 e pouco da manhã, ela faleceu. Ela era uma mãe exemplar, aquela mãe que você olha e fala, nossa, eu queria ter uma mãe dessa para sempre, sabe? É como se tivesse tirado tudo de mim. Não só minha mãe, minha amiga, minha irmã, tudo. A polícia identificou 5 suspeitos pelo espancamento e todos foram levados a julgamento. Em outubro de 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes foi condenado a 30 anos de prisão por participação no crime. 3 meses depois, outros 4 foram condenados. Abel Vieira Batalha Júnior, Carlos Alex Oliveira de Jesus e Jair Batista dos Santos receberam pena de 40 anos de prisão. E Valdir Dias Barbosa, 26 anos de detenção. Hoje, 8 anos após a morte da dona de casa, a família ainda luta na justiça para conseguir uma indenização da rede social. O nosso recurso hoje se encontra suspenso, junto com muitos outros que tratam da constitucionalidade ou não do artigo 19 da Lei do Marco Civil, que fala sobre a responsabilidade das redes sociais quanto àquilo que é postado por seus usuários. Casos como o de Fabiane acendem um alerta sobre a importância da checagem de informações. Eu posso garantir que mais de 90% das mensagens que não são identificadas pelos grandes portais de notícia são mensagens fraudulentas que visam induzir alguém a acreditar em fatos que não são verdadeiros. Segundo o especialista em segurança, as pessoas que praticam justiça com as próprias mãos agem na emoção, especialmente quando se trata de um assunto relacionado a crianças. O fake news, quando ele é produzido com dados sensíveis à sociedade, como geralmente uma criança ou um idoso, pode gerar ainda uma raiva maior entre as pessoas. Só tem que pensar um pouquinho antes de agir, né? É só isso. Pensar antes de agir. Depois as consequências podem ser grandes, né? A tragédia reescreveu a história de uma família inteira, mas mudou principalmente o destino de Yasmin. Hoje em dia eu estaria formada em alguma faculdade, tive que amadurecer. E hoje em dia eu posso dizer que eu estou sendo uma mãe igual a minha mãe foi para mim. Os suspeitos de extorquir dinheiro de uma idosa e roubar obras de arte no Rio de Janeiro já estão no presídio. Entre eles, a filha da vítima. O repórter Tony Vendramini tem mais informações para a gente. Boa noite, Tony. Para qual presídio eles foram levados agora? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Os presos na operação foram transferidos para o presídio de Benfica, que é a porta de entrada do sistema carcerário no Rio de Janeiro. A Jaqueline Stanesco, Rosa Stanesco, Gabriel Nicolau e a filha da vítima, Sabine Boguite, vão passar amanhã por uma audiência de custódia. O advogado de Sabine e de outros 2 presos esteve na delegacia e negou que o caso se trate de um golpe. Ele afirmou que as obras de arte foram omitidas do inventário do pai dela, Jean Boguite, que era um dos maiores
maiores colecionadores do país e morreu em 2015, deixando a herança para a esposa e as 2 filhas. As obras apreendidas ontem pela polícia vão passar por uma perícia mais detalhada, mas já foram atestadas como originais. O Museu de Arte Latino-Americana emitiu uma nota em que diz que adquiriu as obras de Sabine na boa-fé e que a transação foi registrada. Segundo a polícia, pelo menos 16 quadros foram levados por Sabine e o prejuízo foi de mais de 725 milhões de reais. Ainda segundo a polícia, Rosa Stanesco, que seria namorada de Sabine, chegou a falar para que ela matasse a mãe. Segundo o delegado Gilberto Ribeiro, responsável pelo caso, a ordem teria sido dada em mais de uma ocasião, incluindo a vez em que a filha segurava uma faca contra o pescoço da mãe. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas numa explosão num posto de combustíveis em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu quando um carro a gás era abastecido. O frentista Alif Cruz, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro foi atingido no tórax, rosto e abdômen. Ele está internado. Outros 2 funcionários do posto e um guarda municipal e um motociclista também ficaram feridos. Eles foram atingidos pela roda de um caminhão que se soltou com a explosão. Um homem armado com uma espingarda invadiu um banco federal em Beirute, no Líbano, e ameaçou botar fogo em si mesmo. Ele queria receber parte do dinheiro que tem retido na instituição. No total, de acordo com testemunhas, seria o equivalente a R$1 milhão, mas o pedido de saque era de 10 mil. O dinheiro seria usado para pagar o tratamento médico do pai dele, que está internado. Militares negociaram com o homem de 42 anos, ele foi preso e não recebeu o dinheiro. Ninguém ficou ferido. O Líbano vive a pior crise econômica da história moderna do país. A moeda local está desvalorizada e 3/4 da população estão na pobreza. A gente volta ao noticiário nacional. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou 112 denúncias de violência contra grávidas e mulheres em trabalho de parto. Na primeira gravidez, a empresária Adele Grandes se preparava para fazer um parto normal, mas durante uma consulta de rotina foi informada que seria mais seguro adiantar o nascimento do bebê. E aí ele falou, nossa, você está com a placenta envelhecida, você está com quase nada de líquido amniótico, a gente precisa fazer uma cesárea de emergência amanhã de manhã. Mas Adele acredita que o motivo real para a cirurgia pode ter sido outro. Liguei na clínica como se eu fosse uma pessoa nova, querendo marcar consulta num período ali, né, que ele provavelmente não estaria se ele estivesse de férias, e realmente me falaram que ele estava de férias. A Valéria, que é advogada, escreveu um livro com normas sobre a violência obstétrica e ela enquadra o caso da Adele como desrespeito à autonomia física da mulher. É a liberdade da pessoa decidir o que será feito no seu próprio corpo. Então a gente precisa chegar numa relação de maior equilíbrio entre a mulher e os profissionais de saúde para que essas condutas sejam definidas em conjunto, assim como a lei já dispõe. Os advogados orientam as vítimas a levar a denúncia para a ouvidoria ou diretoria da maternidade, também aos conselhos de classe, como o Conselho Regional de Medicina ou enfermagem, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou a um advogado e também procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Todo ato que gera dano físico, psicológico ou sexual à mulher durante a gravidez, antes e depois do parto, é considerado violência obstétrica. A doutora Amanda lembra que o termo não está especificado na legislação, mas existem diversas esferas de responsabilização. Uma pessoa pode ser condenada a prestar uma indenização, um ressarcimento pelos danos causados. No âmbito administrativo, existe a responsabilização no âmbito do conselho de classe, né, da profissão, que pode, enfim, até resultar numa cassação dos registros. Roberto Debski é médico e psicólogo. Para ele, a violência obstétrica pode levar a quadros como estresse pós-traumático, depressão pós-parto, ansiedade, com alterações fisiológicas que podem afetar a relação da mãe com o bebê, prejudicando inclusive a amamentação. Ele recomenda alguns cuidados. Então, quando há esse tipo de situação, a mulher deverá depois procurar
uma ajuda psicológica, um tratamento psicoterápico, ou talvez psiquiátrico com medicamentos também, se for o quadro. Isso pode fazer com que essa mulher sinta medo de engravidar, não queira mais engravidar, afete até mesmo a sua relação com o seu companheiro, afete a sexualidade, a autoestima. As coisas e as formas como eu fui tratada, elas me machucaram, mas eu não sabia o que era. Quando eu fiquei grávida a segunda vez, por mais que tenha sido triste passar por isso de novo, eu sabia pelo menos contestar. E daqui a pouco, o Ministério da Defesa pede ao TSE que inclua mais 9 militares na inspeção das urnas eletrônicas. A gente volta depois do intervalo. Vários estados do país tiveram atos pró-democracia. O maior evento foi no centro de São Paulo. A Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, organizada pela Faculdade de Direito da USP, e o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, foram lidos. O documento da USP destaca que as urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis nos últimos anos, e assim como a Justiça Eleitoral, e pede respeito ao resultado das eleições. O manifesto da Fiesp destaca o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O evento teve a participação de empresários, juristas, artistas, integrantes de sindicatos e dos chamados movimentos sociais. Bom, e a Carta em Defesa da Democracia é o tema do Rodada de Opinião. A leitura da tal carta da USP mostrou exatamente o que se tentou maquiar nas últimas semanas. Um ato a favor de Lula e do PT. Aliás, há digitais de petistas em vários trechos do texto. Não faltaram cartazes contra Bolsonaro, camisetas com o rosto de Lula estampado, material da CUT. Até os representantes do Sem Teto, grupo de Guilherme Boulos, estavam lá. Foi um evento onde o vermelho predominou, apesar, repito, da tentativa de camuflar a verdadeira intenção. E o efeito prático da carta? Nenhum. Foi a leitura de uma carta, não mais do que isso. Esse 11 de agosto foi o 7 de setembro da esquerda, porque o feriado será verde e amarelo. Vozes se alternam da elite e do povo. Na Faculdade de Direito da USP falaram Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Beatriz do Nascimento, coordenadora da Uniafro Brasil. Horácio Laffer Piva, ex-presidente da Fiesp, e Raimundo Bonfim, coordenador da Frente Brasil Popular. A carta de mais de 100 entidades representando o capital e o trabalho foi lida pelo ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. Ele esteve presente no ato de 1977, quando a sociedade civil formulou a primeira Carta pela Democracia. Foi um dos marcos da articulação que levou à reabertura e à queda dos 21 anos de regime militar. Só na USP, 47 pessoas foram mortas. Pouco depois, nas arcadas do Largo São Francisco, 3 professoras e um militar leram a reedição da Carta de 77. A luta de outrora era pelo fim da ditadura. Hoje é pela manutenção da democracia. Agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$600 mil. A gente volta já. O setor de serviços cresceu 0,7% em junho, alta de 6,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a fevereiro de 2020, período pré-pandemia, o segmento teve alta de 7,5%. A Petrobras anunciou uma redução de 22 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. Essa é a segunda queda do valor do combustível em 7 dias. O anúncio da redução foi um alívio para seu Vilmar, que nos últimos meses só viu o preço do diesel subir. A gente está numa situação aí que, infelizmente, a gente está trabalhando praticamente só pelo diesel, né? O retorno é muito pouco. E quanto mais cair, melhor para a gente, claro, né? Dá para começar a pagar as dívidas, que o negócio ficou meio ruim esses tempos atrás aí. Segundo a Petrobras, a partir de amanhã, o preço médio de venda do combustível para as distribuidoras vai passar de R$ 5,41 para R$ 5,19, uma redução de 4%, ou 22 centavos por litro. Que vale um valor considerável, mas como eu disse,
O ideal era ter chegado ou junto com a gasolina ou abaixo da gasolina. Esta é a segunda queda consecutiva do preço do diesel. Na semana passada, a Petrobras já havia anunciado uma redução de 3,57%, interrompendo uma trajetória de alta que vinha desde julho de 2021. A Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em um patamar inferior para o diesel. E é coerente com a política de preços da empresa de seguir a flutuação do câmbio e a cotação do barril de petróleo, que após vários dias em queda, voltou a subir, mas se manteve abaixo dos $100. A Petrobras continua monitorando o mercado internacional para que novas reduções possam ser feitas ou até aumentos. Se esse preço estabilizar abaixo dos $100 do barril, todos 94, $95, a Petrobras ainda teria espaço para anunciar novas reduções nas próximas semanas ou nos próximos meses. Gustavo comprou o caminhão há 1 ano, justamente no período em que o preço do diesel disparou. Agora, as reduções trazem a esperança de tempos melhores. Sobra um troco, pelo menos, né? Sobrar um pouco agora. E um ciclone extratropical que veio do sul provocou estragos em São Paulo e no Rio de Janeiro. O vento forte aumentou o frio em várias partes do país. A quinta-feira amanheceu gelada em São Paulo. A gente teve 1,6 graus em Tuverava, lá no norte do estado de São Paulo, né? A gente tinha até previsão de possibilidade de geada, mas o grande destaque desse ciclone foram os ventos mesmo, né? A intensidade do vento diminuiu, mas ainda há marcas da destruição pela capital paulista. Próximo ao aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, uma estrutura metálica voou em direção a aviões que estavam em exposição em uma feira. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 215 ocorrências na Grande São Paulo. Essas ocorrências principalmente estão relacionadas à queda de árvores. Então, na verdade, não só aqui na Grande São Paulo, né, toda a faixa leste do estado foi atingida, o litoral, tudo. E as principais ocorrências de atendimento do Corpo de Bombeiros, das Defesas Civis Municipais, foram referentes a quedas de árvore. A cidade de São Paulo teve a madrugada mais fria do inverno. A temperatura mínima registrada foi de 9,7 graus. De acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. O recorde anterior foi em 30 de julho, com 10,1 graus. As temperaturas mínimas na próxima madrugada, ao amanhecer dessa sexta-feira, vão ser mais diferentes, né? Por exemplo, no centro expandido da capital, podem ficar aí nessa temperatura de 8, mas não é de se espantar se lá no extremo sul, Marcilac ou Parelheiros, as temperaturas fiquem abaixo dos 5 graus. No litoral norte paulista, a ventania deixou o mar agitado e o serviço de balsa, que faz a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, foi paralisado. Em Caraguatatuba, um vendaval derrubou o teto de um posto de gasolina. A estrutura da praça de eventos veio abaixo. Já no Rio de Janeiro, as rajadas atingiram 94 quilômetros por hora. Os ventos derrubaram árvores em vários pontos da cidade. Em Ipanema, o trânsito foi interrompido em uma das principais vias do bairro. A remoção desta árvore deu trabalho. Nesta avenida, à beira-mar, na Zona Sul, a ventania derrubou um semáforo e a areia da praia invadiu o calçadão e a ciclovia. Com o tempo nublado, pela manhã, a cidade permaneceu em estágio de mobilização. De acordo com a Marinha, até a noite desta sexta-feira, as ondas podem atingir 4 metros de altura. Na região sul do Brasil, mais ventania e problemas. As imagens feitas pela Polícia Militar mostram áreas alagadas em Joinville, no norte catarinense. O rio Cachoeira, que atravessa a cidade, transbordou. Em Balneário Camboriú, telhados e caixas d'água voaram. O outdoor de um supermercado desabou. Este vídeo mostra o ciclone se aproximando de uma praia no litoral do Paraná. Na BR-470, árvores e postes caíram. E para marcar a chegada da tecnologia 5G ao Brasil, o Ministério das Comunicações promoveu um seminário em São Paulo. Esse encontro teve a participação de ministros e do presidente Jair Bolsonaro, que discursou por videoconferência.
O evento reuniu empresários do setor e discutiu a transformação que a internet móvel de alta velocidade vai promover nos setores produtivos. O serviço já está funcionando em 5 cidades brasileiras. Em São Paulo, a 5ª geração de internet chegou há uma semana. A internet 5G deve ser ativada em todas as capitais brasileiras até o final de setembro. A partir da expansão do sinal para o restante do país, a previsão do Ministério da Economia é que a demanda pela tecnologia por parte das empresas movimente mais de 100 bilhões de reais em uma década. Com o sinal ativado, o Brasil passa a ser um dos 72 países a contar com a tecnologia. O 5G ele vai aumentar o agronegócio em 10 a 20% ao ano, vai ter um impacto forte no nosso PIB, as nossas crianças vão estudar com 5G nas escolas, enfim, é uma série de benefícios que o 5G trará para o nosso país. O seminário contou com a participação de representantes dos Estados Unidos, do Japão e da Finlândia. O debate foi encerrado com o presidente Jair Bolsonaro, por videoconferência, que destacou os benefícios para a economia brasileira. As notícias ali que a produtividade poderá aumentar em até 20%. O Brasil já é um gigante no agronegócio, imagina agora como ficará o 5G. É orgulho sabermos que o Brasil é um dos 65 países que tem a tecnologia 5G. Felipe Dávila, do Partido Novo, visitou a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Florianópolis, Santa Catarina, e deu palestra na Federação de Consórcios, Associações e Municípios do Estado. Depois seguiu para São Paulo para participar de uma live. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevista para uma rádio e participou de um ato pela democracia em São Paulo. Durante o evento, conversou com apoiadores. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevista por telefone, fez reuniões e gravou material de campanha. Leonardo Péricles, do UP, fez reuniões com a equipe dele e participou de um ato em Belo Horizonte. José Maria Imael, do DC, passou o dia na sede do partido em São Paulo. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Soraya Tronic, do União Brasil, não tiveram agenda pública. As assessorias de Simone Tebet, do MDB, e de Sofia Manzano, do PCB, não divulgaram a agenda das candidatas. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou por maioria dos votos a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que determinou o retorno de Eurípedes Júnior à presidência do PROS. A liminar concedida por Lewandowski e confirmada pelo TSE anula uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que definia Marcos Holanda como presidente do partido. O Ministério da Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que inclua mais 9 militares no grupo de inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas. De acordo com o Ministério, os indicados são especialistas em programação e vão apoiar a equipe das Forças Armadas na fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O código-fonte das urnas é um conjunto de comandos de um programa de computador com instruções para que o sistema funcione. A venda de motocicletas bateu recorde nesse primeiro semestre do ano, tanto que tem até fila de espera para conseguir o modelo desejado nas concessionárias. Essa é a moto do Vinícius, novinha. Ele comprou em fevereiro, mas só conseguiu retirar 3 meses depois. Fui informado na época que o prazo de entrega seria entre 30 a 60 dias a partir da confirmação do pedido e fui aguardando. Chegado os 60 dias, não recebi nenhum tipo de atualização sobre a entrega da mesma e acabei ligando para a concessionária. Me informaram que a moto ocorreu uma complicação no despacho da moto e iria demorar alguns dias a mais. Esses alguns dias acabaram gerando 1 mês a mais de atraso na entrega. Matheus também teve que entrar numa fila para conseguir a moto. Foram cerca de 1 mês até chegar. Assim, a loja avisou, disse que iria demorar cerca de 2, 3 meses para chegar o veículo, mas chegou bem rápido assim até, né? Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Similares, a Abraciclo, no primeiro semestre deste ano foram produzidas mais de 670 mil motocicletas. O volume é 18% superior que o registrado no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado dos últimos 7 anos. Durante a pandemia, houve períodos de pausa nas linhas de montagem. Agora, as fábricas tentam acelerar a produção. As unidades fabris estão retomando o ritmo das linhas de montagem e registram crescimento sustentável.
Temos ainda um mercado com tendência de alta. Os serviços de entrega, o delivery e o uso da motocicleta nos deslocamentos continuam aquecidos. O preço dos combustíveis e a agilidade no trânsito são apenas alguns motivos pela alta procura pelas motocicletas. Em São Paulo, tem faixa exclusiva para ela. Aqui, para onde você olhar, tem moto. São Paulo é disparado a capital do Brasil com o maior número de motocicletas cadastradas. Só para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro são 348 mil, ou pouco mais de 348 mil motos cadastradas. Aqui em São Paulo, dados do Detran de julho deste ano, são mais de 5 milhões e 100 mil motos. Para quem está com pressa e não pode esperar por uma moto 0 km, existe uma saída. Você vai comprar zero, tá com uma espera de 120, 150 dias, eu sou comerciante, preciso dessa locomoção rápida que a moto traz, aí por isso que eu estou em busca de moto usada. O dono da revenda agradece. Marcos está no mercado desde 1986. Tem 3 lojas com 1.000 motos nos pátios. Aos poucos, vai recuperando o otimismo. Assim que a gente pôde abrir, a gente já abriu arrebentando de vender. Uma loja dessa aqui, por exemplo, que vendia em média 100 motos, começou a vender 200 motos mês. O vento derrubou parte da fachada e da cobertura de um prédio no centro de Macaé, litoral norte do Rio de Janeiro. Uma mulher morreu. Um motorista que passava na hora filmou a destruição. Na imagem dá para ver um veículo caindo em uma vala. Um pouco mais à frente, uma senhora aparece sendo socorrida. O corpo de bombeiros chegou em seguida. A idosa, de 65 anos, foi levada em estado grave para o hospital, mas não resistiu. Uma outra pessoa ficou ferida no acidente. Os blocos de concreto e parte de uma estrutura de plástico e ferro caíram de uma altura aproximada de 20 metros e destruíram a cabine deste caminhão. Por sorte, ninguém estava dentro. A área foi totalmente isolada. A Defesa Civil está avaliando a estrutura do prédio. O Rede TV News termina aqui. Boa noite e até amanhã. Uma boa noite. Amanhã, 19h30.